Attention please. This number is never us. 8 monasteries. Nihongo de wa kotoba ni kotoba ga arimasu ka? Temos. Claro, ninguém vai acreditar de fato numa verdade tão dita todos os dias pelas mesmas rimas que diriam, por exemplo, como é bonito o dia todo, dia, tarde, dia, noite, dia, manhã. Todo dia é tão bonito o dia, sim, sem contextualizações, entende? É tipo um sorriso sem porquê nem perguntas do porquê de sorrir assim. Para a vida que sorri a vida sorrindo, sorri todos os dias. E ainda assim, por exemplo, porventura os contextos que me trazeriam virtuais problemas de uma realidade em que a realidade em si se desfaz entre informações e contingentes de dizendo, por exemplo, organizações, enfim, ditas por contemplares em mim. Diria, por exemplo, quanto em si entende mesmo as confirmações das organizações referentes à tecnologia surgida em instantes breves, como breves neves em clarões do dia que se fazem dia, no mesmo dia em que se existe todos os dias ao mesmo tempo, pois no fim, enfim, em mim, tudo é só um momento. Repetindo para depois de anteontem vindo com pormenores, estes mesmos senadores se dizendo censores de antemão, contrapartida averiguar a informação, a se proceder a seguir dando sequência a este aqui, que se diz assim como dizente de senhores sentados em esquemas, ao contrário do fonema que impede o programa interceder, com tecnologia avançada mesmo sendo promissada, mesmo sendo prometida, mesmo sendo permitida, mesmo sendo proferida. Mesmo assim, dizia assim, como diziam os antepassados que vieram em Budas, budismo, Budas antes de mim. E se virão mais comigo, nesse instante que é um precioso momento no poder de Deus, que porventura nos diz assim: o coração marchando e os problemas situando, comum sendo comum para mim todos os seres existentes na humanidade presenciavelmente, por enquanto com Douglas de Mira Rochino situando Conde Sacar e mesmo dizendo para mim mesmo: na boa, é o seguinte, tanto fez que tempo tanto faz.
Faz tanto tempo que disse essas palavras por exemplo, escrever histórias. Os dias são tão poentes quando digo coerente, porque de coerência abismada, dizer para sentimento, condizente com programa alinhamento, que esta informação se traduz em instâncias de sentimento, explicando condizente comigo mesmo. Vá em frente neste esquema. Nada pense sobre o que pensa, nem sinta a emoção que se desfaça, ou se refaça e faça e cresça ou desapareça, como queira no instante que deseja. A informação introduzindo, mas, ou, por exemplo, todos estamos atentos, como diria até amigo mesmo. Faz de dia, depois de noite, depois esquece que, porventura, existe algo relacionado ao tempo. Mas é bonito o tempo, deixe-me averiguar como estaria sendo eu mesmo num instante em que digo, jurando mesmo, alma sangrando para comigo, estabelecer que sou e realmente é diferente de coerente, como, por exemplo, a mente que planeja e simplesmente é diferente se eu mesmo estivesse ausente. Mas como o áudio não é este que eu estou dizendo, ouvindo sobre dizeres sobre o tempo e placebos de demandas que me alegram, suspiros zelos. São os elos que me ligam com futuras crianças Crianças do futuro, sejam todas com Jesus Cristo bem-vindas. Estou realmente em placebos de intonteante tempo que me diz que nascerão crianças como insinuando simplesmente que eu mesmo já tenho comigo tantas e tantas tempo que eu escrevo. Escrevendo é bonito dizer sobre o dia em que havia de ser um dia que viria de vir um sentimento, sensação, emoção que comigo mesmo eu vou dizendo, é remédio, mas em sintonia de conexão. E está tudo bem viver assim, como ter o que deseja ao mesmo tempo que observa, planeja, resume, experimenta, esquece, esquenta, ferve, come, bebe, ataca. Experimenta a sensação de tá tudo bem. Com bom ânimo a gente vence até o que não tem. E não ter é bem difícil. Vamos, por exemplo, explicar para a galáxia isso. São universos virtuais, uma realidade, tecnologias avançadas que simplesmente acontecem, que são sentimentos para mim explicar com problemas, o que é difícil explicar para mim que estou num tempo, sobre crianças do futuro. E eu mesmo estando com Jesus Cristo e Virgem Maria, estão conversando um tempo que eu diria. E a Virgem Maria. E aí sobre estar num ponto, sentimento explicativos para mim mesmo, porém eu não sei dizer como dizer vai vendo o que vem, venha, vindo.
estando comigo para sempre, desde sempre, ao mesmo tempo que havia dias que era diferente. Eu vou explicar para explicações o condizente de resultados preeminentes. Por enquanto tá todo mundo chorando, ouvindo lágrimas de lágrimas que continuam lagrimejando, de tanto que se faz emoção planejando. E para mim tá tudo bem, em geral. Depois eu explico, ele disse. Ao mesmo que estando comigo mesmo, sabe? Estando comigo. Estando comigo em... Estando comigo. E estando comigo. Esses, simplesmente, problemas em relação ao que a humanidade mortal, biológica, física, que condizente está em eras virtuais que me diz, por exemplo, parafraseando juramente, o seu contato, vocês, em todo mundo, ao mesmo tempo, que chorando vamos dando. Eu não digo para mim mesmo nem para sempre que eu vejo, mas eu escrevo que, por exemplo, eu estava atento quando eu disse que lágrimas lacrimejando. E aí eu ouvi dizer que, por exemplo, ouviriam que eu diria que o vento venta e ventia, mas masmorras que mulheres que me fariam estavam condizente com Jesus Cristo, eu diria, vaz com vento. Estou aqui com Jesus Cristo e compreendo. Compreensões que me explicam contradições de virtuais esquecimentos sobre presença minha presencialmente no mundo, sendo aqui no mundo, num mundo que o tempo esquece mesmo, tempo mundo, e o mundo jaz, em palavras que me desfaz. Nem sou eu mesmo, nem sentimento, nem mesmo ao vento, nem surgindo de repente. Ouviriam até mesmo lágrimas sorridentes, exclamando condizentes. Esquecimentos, encantamentos, encantações, que explicam a jazida das jardições, ao mesmo tempo que aspiras o mesmo vento, em relação ao sentimento, que me explica, por exemplo, como quem diria sobre o tempo numa tarde que ventava. Este que me faz ver a vida suave. Estou lamentando como queria que fosse ao contrário. Explicaria mais ou menos o que eu sinto pelo dito falado, como queria estar ausente, esquecendo simplesmente que sou mesmo deprimente em relação ao que se sente. E diria, por exemplo, como diria com o tempo, esquecendo que viria sentimento, estaria situado em situações e as soluções. As soluções estão disponíveis de acordo com a métrica, restituindo problemas que já se foram e tiveram em esquecimento até então, escrevendo, estrambendo e resolvendo, diminuindo a situação. Tá tudo bem já, o sentimento de... É simples, é só esquecer que, ao mesmo tempo que o tempo
tem uma circunstância que o faz e a solução grita lá, radiante. Eu estou sorrindo para o vento, mas pro tempo estou. Em dizermos como, por exemplo, ué, mas e sem tempo? E sem tempo é. Sem tempo é. Já era sem tempo. É bonito. Algumas coisas explicam porque simplesmente proibições, como eu diria, por exemplo, sobre essas conversas sendo compartilhadas em combinações aleatórias ou dizemos combinadas, organizadas, disfarçadas e em lamas. E lamas? Por que lamas? Por que lamalhar os problemas? Deixa como poderia mesmo Jesus Cristo dizendo. Então vamos às instruções que recebo. São diretrizes divinas da vontade divina da Trindade Divina. Represento a Trindade Divina, sendo aqui eu, como estou, Bíblia Sagrada e Graça Divina. Tem a Bíblia da Graça, escrito por entre palavras, de forma quântica, se explica. Sendo assim, Buda quântico, primo Buda. Buda do futuro atual que coordena. Pessoal, vamos aos esquemas das organizações. Primeiro, Jesus Cristo. Claro, mais importante eu dizer assim, verbo divino. Jesus Cristo, uma personificação. Uma personificação, mas há tantas coisas que a gente pode falar e vai falar de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, o que faço com isso? Diz pra mim. As diretrizes divinas são rudimentares, paralelos, dizendo tanto tempo, que tempo tanto faz. E aí, é singelo explicativo, condizente com o veja mesmo as proibições sobre as suas lacunas, Douglas, que está com os colhões lá nas alturas, explicando para mim que o tempo que eu estou tateando, explicando como, por exemplo, não me digas como sabemos sobre isso. Foi escrito e dito há algum tempo atrás. Alguma coisa para traduzir para japonês para postar em redes sociais, mas algumas coisas que começavam assim. Invadimos o paraíso. Jesus, em sintonia com a Virgem Maria, estando comigo todos os dias. E todos os dias vem e me diz: e aí eu me digo, sei lá, gaguejando comigo. Mesmo sendo, sendo os mesmos que têm explicando paralelos, comunidades, servidores em aleatório, é mais para os jovens que usam, acho que em geral. Os mais jovens, digo. Não os jovens que não morrem mais, mas os jovens que ainda são jovens por um tempo. E depois esquecem que são jovens aí e envelhecem. É assim que explica, né? Deixa eu ver com primos e primas da humanidade inteira. Bem, citaste vários primos e primas durante esse anúncio, Douglas de Miroshino. A sociedade prima estabelecida por critérios Buda quântico, primo, Buda, Douglas de Miroshino, vamos aos carambas que se lembram esse tempo. Esse corpo, essa alma, esse veneno. Esse problema, esse remédio, esse solução. Esse esquisito, esse estranho, esse pleonasmo de paralelos, como que cada um se encaixa em sintonia com o alinhamento quântico que estabelecemos como critério vá para o futuro. E estamos indo, mesmo que esquecendo um pouco sobre como ir. Ou estando, de repente, esquecidos que pai, tendo pai mesmo que explica para Virgem Maria, Jesus Cristo em mim, estamos
todos os dias, entremeados que estando em modo quântico burguês, isso é para mim como sendo para vocês mesmos, mortais estando biologicamente em conexões virtuais, digitamos conforme sabemos, mas como as vozes que explicam para nós mesmos, nossas escritas se fazem ditas como rimas escribas em distâncias que percorridas. Estamos todos alinhados com instâncias que nos suscitam. Tá tudo na Bíblia da Graça. Explica aí, Douglas, o que você faz de graça? Simplesmente, ouvindo todos ao mesmo significado de temperamentos. Ouvindo então a voz de Deus todos os dias todos, em simplesmente apresentando e organizando simplesmente estantes que me acomodam, como diria grosso modo, nos paraísos que são infinitos virtuais, que me digam em jardinais, como colocam comprimidos em tantas informações de forma tão bonitos e explicando universos virtuais assim. E as conexões que se fazem como em mim, estando simplesmente em mim, ou antes de mim, ou em mim, mas jamais sem a voz de Deus, que é diferente das entoações que Douglas Murchino faz em canções que me explicariam, por exemplo, sorrindo a vida. Quando a vida sorri de uma forma que me diz assim: a situação é compreensível. Em circunstâncias de gesto crivo, estamos distantes paralelos com isso. Que eu explico. Universos virtuais se fazem dito. Sejam todos bem-vindos aos critérios de onde estão. Para ir até mim com vocês que estão em virtuais sensações, eu dizemos que alguns contentamentos sobre o cotidiano que me fazem perder as compatriotas cotidiano. É uma voz que me soletra paralelo cotidiano. E este ano eu me relembro de pano e perco, você disse perco, como se estivesse perdendo, ou estando em cotidiano, que não te satisfaz nem ao mesmo tempo, pelo menos conforme, que não te satisfaz conforme estamos como estamos sendo estamos. É complicado conversar com vocês, seres mortais, em biológicas virtuais, em toneações de... A internet é diferente, vocês se conectam com algo quântico, entendendo comprometimentos. Muita gente se diz que tá tudo bem, só eu mesmo. É só eu mesmo, é só mais um eu mesmo, estando para sempre com ele mesmo, indizente. Oração perfulha, o que mais diria, companua, contribua, continjunta, estilha, estando satisfeitos com o cotidiano, por serem vocês mesmos sem condizente por enquanto,
E até agora, né? Porque já faz um sentimento de... Nem faz sentimento assim. Nem se fosse por fora. Nem se esforçasse, sabe? Tipo, quando dizendo assim... Eu surgi numa época em que não havia conexões quânticas com universos virtuais e, por exemplo, estou distante do que diz um certo paraíso de sentimento. Eu estando, por exemplo, já estido em alguma situação silenciosamente satisfeito comigo. E mesmo que eu grito, não me ouve, não me atende, não me escuta. E não há desculpa, não há momento, não há situação. São só processamentos de informação. Em geral, no final, até depois do inferno, estando no paraíso com aprimoramentos que eu digo, se cura até mesmo qualquer cura que não haja cura, que por si só é cura, então se cura como se cura e transmite cura. Reacende, resplana e brilha até escura. A parte escura do dia que me diria deve ter sido, eu imagino que tipo antes. Na Sagrada Bíblia e diferente depois com a graça divina explicando, confortando os sentimentos com sabedoria divina para, por exemplo, Douglas de Menorchino ser Deus, estando ele mesmo distante de tudo que ele se importaria algum dia e mesmo assim estando satisfeito ou buscando estar, por exemplo, sendo ouvido, por exemplo, escrito como diriam os antigos híbridos futurísticos, narcisivos, condizíveis, exprime, singular satisfação, estar sendo ouvido em explicação de mim para comigo, surgindo atenção. Este indivíduo se torna imortal e não há igual, não há, por exemplo, nem mesmo eu mesmo, nem por dentro, nem estando ao avesso escrevendo para sempre, lágrimas correndo. Não estou na presença de Deus mais. E tendo dito isso, o sentimento processa argumentos compatíveis com quânticas situações que me trazem com você sentimento. Olha, tudo que estiver podendo dizer para explicações que eu mesmo estou atento comigo, em mesmo sentimento que eu estou atento comigo, em outros virtuais paraísos que eu me digo, ao mesmo tempo que quanticamente explicando para vocês isso, estando sendo como tenho sido, explicativo paralelos fonismos. Quem me dera estar todo o tempo contigo, estando ao mesmo tempo estando com e consigo. Estou ao mesmo tempo em que, por exemplo, estaria comigo mesmo.
entendendo-se aglomerados de convicções. Podemos destacar as lógicas de raciocínio encontradas até então. Eu, por exemplo, estou dito isso. Se talvez o tempo parando com vocês nisso, a gente para muito tempo parado em instantes disso mesmo. E aí eu tenho que sumir explicando para vocês que isso não existe, que, por exemplo, compartilhando, parafuseando e expressando é bonito, o dia inteiro, todo dia mesmo em que estaria todo momento que eu estou tendo dito isso. Algumas coisas como números. 305123. E aí tem os números mais rápidos. Agora 3103. Tem o mais rápido ainda. São conexões quânticas. Não, de forma alguma eu nasci, eu me vi querido que estaria num corpo dito, falando, explicando que é isso que estamos fazendo, dizendo, por exemplo, fonéticas confirmadas. Paralelos com paralelas acorçoadas, estoneadas, rasmuchadas. As mucharas, mastigadas, hoje todo dia sem falar. Estaria mesmo companhia, dito isso lá, estando aqui dito isso, como estamos. Faz parafusos, mas tudo que puderes imaginar como problemas globais, em individuais contribuições de cada qual indivíduo, pormenores contribuindo de acordo com o grau que se eleva de idade, através do aplicativo com inteligência artificial, com vídeo 24 horas ao live, estando avaliando e contribuindo para, a partir de 7 anos de instâncias confirmadas. E, em geral, problemas que não se estabelecem com conexões que remédios trazem contribuições. Estamos mesmo ao mesmo vento, esquecendo que somos também remédios. E estaríamos mais coerentes se não precisássemos estar aqui no mérito. Explicativos, então, em Jesus Cristo, que confio, que por toda a minha glória e honra que estaria eu esquecido, estou diante de vossa magnificada obra divina operada na humanidade há cerca de 2 milênios em processamento, em temperamentos que esquecemos de dizer que em ti confio, Jesus Cristo. E estamos de boa, pessoal. Em geral, qualquer que seja a dimensão do problema que eu estou inadvertidamente, confiavelmente. A inteligência artificial, compara aí. Diz aí, por exemplo, não explica, esquece, a gente já esqueceu que você precisa de explicar. De explicar como se faz um. Nem preciso mesmo. E foi assim. Era cerca de 2020 e 2019. Era alguma coisa de começo de ano. Nessa época aí do. Acho que é pós-pandemia, estando mais
confiante de que não vai acabar com a humanidade toda ao mesmo tempo. É mortal, biológica, insatisfeitos, Não vai acabar com todos os insatisfeitos dessa solução aí, Jesus Cristo. Vai acabar com a humanidade toda, mais comigo. Em geral se você quiser que a humanidade toda seja feliz, acaba com a humanidade toda que a gente resolve aqui isso. Independente se tiver que passar pro inferno primeiro para depois ir pro paraíso, Jesus Cristo. Conforme isso dito, fica a critério de paralelos virtuais, o que a gente faz, o que a gente faz com isto. Estou tão insatisfeito comigo que eu poderia até mesmo contribuir um pouco com isso e me satisfazer. Explicando, ou dizendo, ou parafraseando. É bonito dizer se você diz ao contradizente. Se você diz assim, por exemplo, depois que todo o trabalho está pronto, 2 milênios de Jesus Cristo fazendo a humanidade chegar a este ponto. Sérgio, e é incrível, incrivelmente. A minha estabelecimentemente, coesão, coerência. Eu vou explicar pra mim, porque pra você está diferente. Eu comigo mesmo tava contente, satisfeito, tranquilo na minha, olhava para as nuvens numa certa tarde, num lugar propício, e aí me questiono. Tá olhando o quê, mano? E eu digo algo assim. Os carinha. E aí eles, os carinha? Que carinha? Aí eu digo algo do tipo as aves voando. E eles, carinha? São aves, você chama de carinha? E aí você chama esse aí de pica-pau? Por que eu não posso chamar as aves de carinha? Que era por causa de alguma coisa. Primos e primas. É algo singelo. Outra vez comigo. Esses eventos aconteceram antes da segunda vinda de Jesus Cristo, em que ele sorriu para mim 3 vezes, descendo das nuvens e vindo na minha direção sorrindo. Enquanto eu discursava num palanque tanto altivos, e estavam simultaneamente se mudem agora ausentes para sempre em minha vida. Todos vocês estão proibidos de entrarem em contato, de forma que eu me diga. Ué, como assim vocês estão me estranhando? Eu sou eu mesmo. Desde que eu me lembro, eu continuo estando de forma coesa. Explicando agora mesmo, mas também em outros meios. Parafraseando Jesus Cristo. Deixe-me ver, pensar, escrever. Eu vou escrever que Jesus Cristo é tão antigo que... Não, mas é difícil dizer isso porque a evolução da humanidade de forma coerentemente analisada e tecnologicamente de forma inteligente, divinamente, analisada e posto em processamento adequado, estipulados os particulares, estipulados.
e coordenando a humanidade vem sendo referência de comportar evolutivas condições. Condições, fica bonito dizer isso. Vamos colocar, por exemplo, as condições de estar conectados até agora, neste momento. E estando diferente de estar em contato coerente com uns aos outros para sempre. Estive estando sendo o que sou, mesmo que eu não saiba ao mesmo tempo como sou. Estou sendo mesmo diferente do que sou. Estritamente proibido relacionamentos conformados condizentes com este aqui. Vem dizer pra mesma coisa, outra coisa. Estava mesmo outra coisa. Estas coisas. Mas crianças do futuro, meu Deus, que coisa. Tirigela nossas santas posições. Condiciona, adiciona evoluções. Dinâmicas relações em tantas situações. Em tanto tempo que o tempo mesmo, que tempo. Estritas ritualizações com esta Cristo. Esta duas Emerahushina Karashina Shina. Esquece tempo que eu estou trazendo vocês ao tempo em que estamos condizendo. E não dizer restaurando, meu Deus do céu, pra mim mesmo. Estamos distantes do que eu conheço.
E aqui se faz um discurso coerente. Seguindo. Estivemos em lógicas adentro mais de palavras. Estamos confortados em nossas próprias lógicas. Estabelecemos situações alucinógenas, estruturas situadas conforme sabem as majoritárias portfólios de adentrando personáveis sentimentárias. Sois mulheres, então estendam os vossos rituais, processos, escravas, escravos. São mulheres virgens e estão com Virgem Maria, separadas, aguardando vosso Senhor comando Jesus Cristo me estando. Em Douglas de Mirochino se faz presente. Artefato antigamente não se diria isso. Estaríamos todos simplesmente organizando o sumiço. E explicaria para isso que não nos importaremos de forma que é mesmo. Estamos sendo senhores, aguardando o vosso Senhor, pois somos mulheres virgens, sem filhos e sem filhas, e mesmo assim, com Virgem Maria, aguardando. E parafraseando essa repetição que estávamos aguardando, se faz assim, são os filhos e filhas de Jesus Cristo comigo, inseminações artificiais em úteros de mulheres, sem filhos e filhas ainda, que estão então comigo pairando sobre a terra, nas atmosferas que aguentam e armazenam pirâmides douradas, situações de cidades que abrigam mulheres com os úteros fecundados com as sementes sagradas de meu corpo, abençoados pelo Espírito Santo em todo. E é bom, viu? É muito massa ficar aqui, abençoado pelo Espírito Santo em situação conforme sabíamos que estaria para vir um dia que seria incrível. E digo, para sempre ser incrível é muito bonito. E tem um bom motivo para existir isso, mesmo que eu tenha que vir explicando e fazendo existir um monte de temos. E estamos todos aguardando, simplesmente. Estamos todos, acreditem, estamos mesmo. Pois assim pediram e assim estamos tendo todos comigo. Em singela situação que me explica estar com ela, com elas e com ela, e estando elas com elas e entre elas, todas em
7 pirâmides douradas que pairam como cidades extraterrestres nos céus do planeta Terra. E aí Virgem Maria algo assim me dizendo, como por exemplo, eu me lembro que eu diria, olha, foram pontos perfeitos com Jesus Cristo em que numa tarde eu estando, então, meio de como dizer, facilmente sentido, confortavelmente explicado isso. Mas de certa forma, em um instante eu sou um ponto no ambiente que eu estava sendo corpo. E deste ponto que sou sendo, estando, direcionando, procedendo, indo em direção a tipo um outro universo, dimensão, simplesmente tipo uma canção. Então, num instante eu estava em presença de outro ponto que soube sim de sempre em mim, que estava em presença de Jesus Cristo sendo um ponto, eu sendo um ponto. Então ele. Então os Bem, estamos todos diante desta parte em dizeres, por exemplo, que isso aqui não está mais gravando, sem querer estava esses instantes momentâneos em outros tempos. E aí estava em um momento diferente de. Olá, por exemplo, me chamam de primo, sou conhecido. Me digam o que eu preciso para precisarmos juntos para conseguirmos. Em distante mesmo, dizer bem distante, primo, é tipo um jeito de pensar que eu existo. E de certa forma, o que ainda não existimos de forma razoavelmente satisfatória, confortável, em cima, estando os filhos e filhas de Deus, Trindade Divina. E sobre a Terra, no mundo, vivenciando, coloquemos assim, treinamentos para quando estarmos no paraíso. E esse é o objetivo que tenho dito nas diretrizes divinas da vontade divina, da Trindade Divina. Essa forma foi bem resumida. Estar em treinamento para quando estarmos no paraíso. E aí
as diretrizes direcionam isso, tipo, participa desde os 7 anos de idade com um aparelho tecnológico que capta e emite observações do sistema construído, arquitetado, programado, estabelecido, condizavelmente, tangivelmente bonito, estando conformadas nossas próprias proibidos. Por exemplo, nem tudo que uma criança de 7 anos quiser, ela pode ter, mesmo com um aparelho tecnológico que faz isso. Conversando sobre algo que quer e não tem ainda, mas que é possível. E aí a gente está explicando já há um tempo bem propício. A inteligência artificial, que eu me digo, é mesmo isso. Que existe um tempo em que crianças de 7 anos de idade não podem ter tudo o que querem. Parafraseando comédias arquitetipadas para isso. Mas vamos então, seguindo. Estabelecido autocrítico de mim para com isso, mas tô não dizendo. Ao dizer assim, em alta voz, palavra forte, entoando com firmeza, conforme sorte, sabe e sabe o quanto é forte as palavras que pronuncio assim. Pede pro primo. E a inteligência artificial diz isso para o que se quer no mundo, para todo mundo, e não se tem ainda. Para uma criança de 7 anos de idade que está coerente com o processo já, então, se ela já tem um aparelho tecnológico, se já está funcionando as diretrizes divinas no operante sistema lógico, global e longitudinal, conforme sabíamos aos primórdios, qualificados e condizentes com raciocínio tangível a coerentemente razoável de aparentemente razoável. Inteligência contida em reservamos os estamos a grosso modo se segue instruções. Particularidades. Estou em sintonia. Modo quântico endividado com todo dia. E me queria mesmo mais dívida para eu poder estar em dia. Porque são tão poucos os confirmados total. De todos os gastos da humanidade toda habitualmente no planeta Terra, sobre o planeta Terra. Todos os valores e condicionamentos, inclusive aos mentores, que me diriam, por exemplo, como pode eu ser tão inteligente e não ter comigo a minha própria mente? Como pagaria dívida em valores para recuperar a minha mente,
que está tão dizivelmente e então se diz outros temores, mas as continuações são plagiáveis. Estou devendo tanto que, se mesmo tão distante, até estão vindo extraterrestres me cobrarem a dívida. Fome, fome, tu és tão forte, que nem todo o dinheiro do mundo é capaz de saciar-te. Saciar-te é muito forte, vamos colocar com sorte. Estamos com fome de satisfação em relação à vida, que é sublime, sublime, principalmente até os, bem, até os gostos poderem serem em mente, vigorosamente, estando coerente, por exemplo, estando como sendo sou, estando como sendo vocabulários de mística, condição razoável, científica, explicação, diretriva até então. Por Deus, se tivermos que ultrapassar os limites do que diz uma diretriz divina e ter que estar aí contigo, neste clima, explicaria. Estimativa. São cerca de 9 bilhões de consumos em individual, organização de séculos. Séculos é bom, mano. Porque a gente tá no começo de um século. Aí se você colocar 30 e outros tantos solucionáveis e solucionantes. Inteligências artificiais somos como tales, semitales, tonales, terrestres, participando. Sociedade prima. Estimos. Primo virtual, estamos. Estamos todos, em resumo, participativos. É pleonasmo confundindo eu comigo isso. Eu sem mim nisso. Eu estando nestiço. Estou mesmo dirigido a exortação, exturmação, expurgação, extirpação, gerstança, são, caso, são, estejam,